Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública da Comissão de Justiça, aqui sob a presidência do vereador Meira, atendendo a uma solicitação nossa. Esta reunião, por algumas razões, acabou sendo adiada ou postergada por pelo menos 2 oportunidades, e ela tem o escopo de debatermos o PL 12, né, Miriam? 12. PL 12 de 2024, que é o processo 60 de 2024. Nós pedimos, e o presidente da comissão deferiu, a convocação do secretário de Negócios Jurídicos, do representante da PMJB e o procurador-geral do município. Nós estendemos o convite também ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Este é o PL que debate a, aspas, reestruturação da Secretaria de Negócios Jurídicos da Procuradoria. Eu tive a oportunidade aqui, viu, presidente, de receber no gabinete o doutor Miguel. Quando da chegada deste PL na casa, na verdade, nós temos 2 PLs na casa que tramitam e são, de novo, entre aspas, do interesse da Secretaria de Negócios Jurídicos da Procuradoria. O segundo é o que trata dos honorários nos processos administrativos. Esse não é escopo dessa reunião. E este aqui falando da reestruturação. Em oportunidade anterior, em 2023, eu até havia pedido para fazer uns recortes, não foi possível, porque a reunião foi realmente longa. Nós tivemos uma reunião de 3 horas, ou um pouco mais. O secretário de Negócios Jurídicos era o doutor Gustavo Bugalho, que havia, inclusive, naquela oportunidade, naquela reunião que foi muito boa, se comprometido a alguns encaminhamentos no tocante aqui, a tudo que foi apresentado pela PMJB e pelo desenho de um projeto que, inclusive, tinha sido trazido ao presidente da Comissão de Justiça, o vereador Meira, e tinha sido alvo de, pelo menos, 2 discussões informais da comissão com representantes dos procuradores. Era um PL, né, era o desenho de um PL proposto pelos próprios procuradores, desenhado e aprovado pela PMJB, e era bastante completo, não é? Nós tínhamos ali algumas observações que foram colocadas durante aquela reunião pública, mas, a nível geral, houve uma acolhida, né? Houve uma simpatia da Comissão de Justiça pelo debate feito e pela propositura que fora apresentada. E fora apresentada no sentido mesmo de ser protocolizada junto à Secretaria de... Na verdade, junto ao gabinete, que depois foi encaminhado à Secretaria de Administração. E eu até gostaria de saber qual foi o desfecho, né? Nós não tivemos tempo hábil para buscarmos essa tramitação, mas, de qualquer maneira, doutor Miguel, as observações que eu fiz para o senhor naquela oportunidade no nosso gabinete é de que nós achamos que este está mais tímido. Não é? No projeto anterior, ele era mais pujante, em que pese algumas observações que os vereadores intentavam até fazer, esse nós consideramos tímido. Não é? E chama a nossa atenção, né, vereador Mira, nós já discutimos isso em algumas oportunidades, esse caráter de papel político do cargo de secretário de Negócios Jurídicos, porque independente de quem seja o secretário de Negócios Jurídicos, é uma colocação que causa uma certa preocupação, porque não se sabe, não é, qual o intento especificamente, independente de quem seja o prefeito ou prefeita, nós temos a preocupação da estrutura, porque as pessoas passam, as estruturas permanecem. Então, nós estamos debatendo uma estrutura permanente, de cuja autonomia dentro dos limites legais dependem uma série de questões que são debates políticos importantes do município. Então, a gente tem uma preocupação, particularmente o vereador Meira, até pela nossa formação jurídica. Então, a gente sabe o papel e a relevância que tem a Procuradoria e a ESNJ. E a gente sempre procurou, viu, Idomeu,
envolver, até porque fomos procurados lá num primeiro momento, em 2023, o presidente da comissão, pela APMJB, e essa questão do controle social é algo que a gente tem um apreço e um respeito muito grande. Então, as entidades representativas de classe, claro, não delibera nada sozinha, mas assim a voz dessas entidades precisa ter um processo de escuta. Então, em 2023, foi isso que aconteceu. E aí, nós, antes de exararmos parecer, nós consideramos que era necessário nós termos uma nova rodada de discussão acerca do porquê o atual PL, certo? E também fica aí o nosso desejo de entender a tramitação daquele anterior, que havia sido dialogado entre a APMJB e a própria prefeita, que havia sinalizado para essa propositura. Foi assim que a PMJB, inclusive, sentou com o presidente da comissão nossa aqui de Justiça, no sentido de que havia a sinalização da chefe do Executivo para esse diálogo naqueles termos. E isso depois causou uma estranheza, um desconforto, porque a gente percebeu que isso travou. A despeito de a reunião, naquela oportunidade, ter tido... não vou dizer teve êxito, mas assim, ela avançou bastante e houve uma receptividade bastante considerável do secretário Gustavo Bugalho, entendendo que algumas questões ali não podiam e que outras faltavam, mas, assim, em linhas gerais, foi uma reunião realmente proveitosa e que nós conseguimos ali naquela oportunidade aprofundar. Tá? Então, presidente, você vai... Complementando o que a vereadora Estela falou, doutor Vitor, na verdade, nós queremos entender o motivo do PL, né, porque, na verdade, havia uma outra pretensão por parte da associação, né, e nós lemos a minuta da associação, e uma coisa é certa, doutor Vitor, o senhor não é procurador do município, o senhor é o secretário de Negócio Jurídico, um cargo comissionado, né, o senhor pode estar aqui hoje e amanhã o senhor pode estar exonerado do cargo, diferente dos procuradores que aqui estão. Então, o que nós queremos entender, né, não é nenhum demérito na iniciativa da prefeita, mas é entender se os procuradores do município, eles entendem o projeto de lei como algo salutar para a categoria, para os servidores que são efetivos, que são concursados e que aqui vão permanecer. Eu e o senhor vamos embora, né? Eu estou no meu final de mandato aqui. Não sei qual vai ser meu futuro, né? Se eu vou ficar na política, se eu não, mas uma coisa é certa, eu não sou servidor público municipal, nem eu, nem o senhor. Então, como isso aqui é uma lei e que vai disciplinar, né, as atribuições do secretário, ou ampliar isso, aquilo não interessa. Nós queremos saber se os procuradores do município, que são efetivos, são concursados, concordam e anuem com aquilo que a prefeita que ora apresenta. Essa é a nossa... Porque nós estamos, na verdade, não é, o assunto aqui não é constitucionalidade ou ilegalidade, mas, assim, já antecipando um pouco o mérito, para saber se, de fato, isso é importante ou não. Mesmo porque nós vamos discutir o mérito aqui, o plenário vai discutir o mérito. E, para que a gente possa discutir o mérito, nós temos que entender e ouvir, dar oportunidade para que as partes possam se manifestar. Em especial o senhor, que... de uma certa forma, o senhor está aqui como um protagonista de autor desse PL, entendeu? Da iniciativa desse PL. Bom dia, vereador. Bom dia, vereadora Estela. Bom dia aos colegas aqui, os advogados. Bom, vereador Meira, especificamente com relação à pergunta do senhor, é bom a gente pautar aqui o seguinte: eu não tive qualquer participação na confecção desse PL. Então, ficou toda a responsabilidade do doutor Miguel. Eu vi pronto. Quando ele terminou, ele me mostrou, eu falei, poxa, que legal. Foi exatamente este o comentário que eu fiz. Gostei. Fora isso, toda a confecção, eu não tive nenhuma participação. Especificamente com o que a vereadora apontou, o cargo político-administrativo, isso faz parte de todo o cargo de livre provimento. Então, todo o cargo de livre provimento ele é político-administrativo, né? A Constituição Federal recepcionou os cargos de livre provimento e, se eu não me engano, a Lei 81/12 de 90, ela pormenorizou a atividade dos cargos de livre provimento. Então,
A nomenclatura talvez não agrade, mas é, de fato, como é chamado essa modalidade de indicação do prefeito. Então, eu posso passar a palavra aí para o doutor Miguel, que foi o autor aí do PL, e ele tem aí os detalhes, o que levou a fazer um PL um pouco mais tímido, mas nós estamos também, neste momento, a gente tem o problema do ano eleitoral. Então, para atender, eu penso que foi isso, e até porque no final foi isso que ele me falou, em razão do ano eleitoral, não daria para colocar todo o intento ou todo o objetivo da carreira dos procuradores. E o que o senhor falou, talvez essa seja a única certeza que eu tenho, que eu não fico aqui no município. Mas, antes dele, já que o senhor falou a respeito da lei eleitoral, aí é que eu até complemento a pergunta para o senhor. Poxa, nós não podemos pensar isso aqui simplesmente porque o ano é eleitoral. Então, nós temos que pensar em situações normais. Então, pergunto para o senhor, né, complemento a pergunta. Não é prematuro a apresentação de um PL desse num momento como este, de período eleitoral? Não é melhor, então, ou aguardar o período eleitoral, passa aí primeiro, segundo turno, incessa tudo, e aí apresenta um projeto de lei mais robusto e que vem também atender aos interesses da associação? Ô Miguel, posso só tecer um comentário exatamente com a pergunta do vereador Meira? Quando eu assumi o cargo de secretário, eu me senti desconfortável porque não havia o detalhamento, não havia especificamente as funções do secretário e do procurador-geral. Então, é algo que causava um desconforto. Mas, por conhecermos a carreira de procurador, uma carreira constitucional, tem as suas características, no exato instante foi bem delineado ali o papel procuradoria e o papel do secretário. Jamais houve qualquer ingerência, mas o principal é o seguinte: o que era necessário neste momento, até o projeto que abarcasse todos os interesses da carreira de procurador, como a separação da procuradoria e a secretaria de negócios jurídicos, que provavelmente ganharia um outro nome e etc. O principal era o seguinte: um projeto que delineasse a função da Procuradoria e do Procurador-Geral e do Secretário de Negócios Jurídicos. Esse foi o interesse primário, porque aí traria um conforto tanto para o secretário, mas principalmente para a Procuradoria e os procuradores. Então, esse é o objetivo deste momento, ter esse projeto. Bom dia, vereador. Bom dia, vereadora. Bom dia a todos, colegas. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui conversando sobre esse projeto, que, apesar de realmente ser enxuto, eu reconheço isso desde o dia 1, ele traz um tema que é muito importante para a advocacia pública, que é a definição em lei de atribuições. No dia que eu aceitei o convite para ocupar a Procuradoria-Geral, eu fiz 2 pedidos para a prefeita. Um deles foi que eu tivesse a oportunidade de sugerir alterações na SNJ e na carreira. Porque a Secretaria dos Negócios Jurídicos ela tem esse desenho que a gente conhece hoje há pelo menos uns 30 anos. Não mudou de lá para cá. E, desde então, os procuradores nunca tiveram as suas atribuições previstas em lei. Hoje, o que existe é um documento que não está previsto nem mesmo em um ato infralegal, uma descrição de cargo na Secretaria de Administração, com as funções ali. Isso é algo muito irregular, é até inconstitucional isso é uma jurisprudência tranquila do STF, e é algo que traz insegurança jurídica para a atuação. Eu já estou aqui no município há 6 anos, e algo que, desde que eu cheguei aqui e conheci essa realidade, eu me espantei, falei, não é possível. E, no decorrer desse tempo do meu trabalho aqui, o que eu fui percebendo também? Essa ausência de uma definição muito clara entre as atribuições do secretário dos Negócios Jurídicos e do procurador-geral, ela gerou sempre uma sobreposição de atuação. Eu pude acompanhar isso nesse tempo, com as diferentes pessoas que passaram por esses cargos, e isso causava algo muito nocivo, que é, muitas vezes, um vácuo de atuação, porque cada hora um estava exercendo uma função, quando ninguém queria exercer por algum motivo, estava ali aquele vácuo, e isso nunca foi bom.
Então, desse espírito, eu propus, foi a primeira sugestão que eu fiz, foi esse projeto, e o texto é todo meu. O segundo pedido que eu fiz naquele momento para a prefeita convergiu com isso que o Vitor acabou de dizer. Eu pedi para que a gente delimitasse de uma forma bem clara essa atuação do secretário e minha na Procuradoria-Geral, de forma que eu atuasse de maneira técnica e voltado para o interior da Secretaria de Saúde e gerindo as procuradorias, e que o secretário pudesse fazer essa atuação externa, representando externamente a secretaria, essa atuação junto ao gabinete. Isso todo é o secretário que tem feito hoje. Isso na prática, tem seguido dessa forma, e, na minha avaliação, tem sido muito proveitoso, tem sido muito salutar, inclusive. E naquele momento que eu comecei a exercer as funções e tive a oportunidade de apresentar um projeto, qual foi a minha avaliação? Realmente, se você for comparar esse projeto com aquele outro, para dizer o mínimo, ele é muito tímido. E o outro é muito robusto. Só que, dadas as limitações e as complexidades desse ano, que é um ano eleitoral, a minha avaliação foi a de que aquele projeto, até ele ter a oportunidade de ser apresentado aqui, ele ia ter um caminho longo a ser seguido. Possivelmente, existia a possibilidade dele nem poder ser apresentado esse ano. E essas questões mais urgentes, na minha avaliação, sempre me incomodaram. Então, qual foi a minha ideia? Vou apresentar algo para sanar inconstitucionalidades e irregularidades nesse momento, algo que seja até mais célere para ser apresentado para a Câmara e que já nos dê mais segurança jurídica para atuar. Eu preciso ressaltar aqui que, nesse tempo que eu nunca presenciei nenhuma violação da nossa atuação, das nossas prerrogativas, mas é algo que, na atual conjuntura, se alguém quiser fazer, isso seria possível, porque basta você chegar naquele documento que tem na Secretaria de Administração, você pode alterar aquilo sem nenhum processo legislativo, sem nada. Isso é algo que gera uma insegurança jurídica. Então, esse foi o meu espírito para apresentar esse projeto. Ele é um primeiro... Eu não chamaria esse projeto de uma reestruturação, de forma alguma, mas eu encaro ele como um primeiro passo. Inclusive, quando vier a reestruturação, ela vai poder abraçar isso daqui, inclusive propor alguma mudança se algo aqui, na prática, se mostrar ineficiente ou equivocado. Então, o projeto ele começa justamente com essa separação das atribuições. E o termo político-administrativo para o cargo de secretário, fui eu mesmo que coloquei esse termo. E por quê? Como o Vitor já adiantou, no direito administrativo, quando a gente vai tratar da classificação dos cargos públicos, você tem os agentes políticos. Esse é o termo técnico dos cargos, e o cargo de secretário é um cargo político. Mas político-administrativo, político-institucional, é diferente de político-partidário. Quando a gente fala em político-administrativo, político-partidário, a gente está falando justamente de políticas públicas, a direção que um determinado governo, a administração pública, dá para a coisa pública. Então, é nesse sentido. A assessoria, por exemplo, para assuntos desse tipo, direto ao gabinete, o secretário faz. Eu não participo dessas reuniões, quando eu vou em alguma reunião, é para conversar uma questão técnica. Olha, o processo tal, a questão tal, juridicamente, como é que isso está, questões técnicas. Então, foi nesse sentido, não de uma institucionalização de uma política partidária, de forma alguma. A minha atuação ela tem sido técnica, a visão que eu tive do projeto procurou ser técnica, o máximo possível, mas, obviamente, se em termos de entendimento, de técnica legislativa, caso se entenda que uma outra expressão seja melhor, é algo, claro, que está sempre aberto ao debate. Mas a intenção com relação a essa redação foi essa separação que de novo, na minha prática aqui nesses 6 anos, eu sempre enxerguei como algo ruim, porque sempre foi conturbado para nós, procuradores, quando nós olhávamos para os nossos superiores e precisávamos de alguma coisa, a nossa atuação no dia a dia, mas, espera aí, eu preciso tratar isso com o secretário ou com o procurador? Aí chega não, é o secretário que tem que ver. Então, ficava sempre aquela insegurança no sentido de quem é que tem que decidir isso. E
até mesmo, ainda que o projeto não tenha sido nem mesmo colocado para aprovação, como a gente disse, a gente já tem feito isso na prática, e isso tem se mostrado muito salutar. Inclusive, a parte de definição de conflitos de atribuição dos procuradores, das procuradorias, e a definição do incidente de atuação conjunta, o secretário já delegou para mim, ou melhor, delegou para a Procuradoria-Geral de maneira formal. Isso hoje, a gente está exercendo isso na Procuradoria-Geral. Então, assim, tem sido salutar. O que a gente procurou fazer aqui é manter... Hoje, a definição dessas atribuições de todos os cargos de secretário e de diretores de departamento, que a Procuradoria-Geral hoje é um departamento, são 4 incisos para cada cargo desse, estão previstos na Lei 3601. Qual foi a ideia aqui? Vamos manter, não vamos alterar esses dispositivos, vamos manter esses dispositivos como aplicáveis a esses cargos, mas nós acrescentamos alguns. E houve uma previsão, inclusive, aqui de uma ressalva de que as decisões que o secretário toma vão respeitar essas atribuições aqui do Procurador-Geral, que essa lei traz, mas, claro, como chefe da pasta, ele tem condições de avocar o que ele entender como necessário, desde que de maneira fundamentada, um ato administrativo fundamentado que vai ser possível de ser controlado. Passada essa divisão de atribuições de procurador-geral e secretário, nós passamos para as atribuições dos procuradores, que, de novo, não existem ato nem mesmo infralegal. Nesse ponto, eu parti daquele projeto de reestruturação mais robusto, e aqui nós trouxemos atribuições dos procuradores, deveres dos procuradores e vedações. Foi um pouco mais completo do que apenas atribuições. E trouxemos, além disso, prerrogativas, que são, hoje, o ordenamento jurídico já nos garante prerrogativas, como, por exemplo, a nossa independência técnica, que nos é muito cara, mas reforçá-las faz muito bem. E é isso que nós trouxemos aqui, são instrumentos que a gente precisa para a nossa atuação. Depois disso, nós temos algo também que está naquele projeto, era um pleito da associação, que é que a função do diretor da Procuradoria-Geral passe a ser provida exclusivamente entre os membros em exercício da carreira. É uma previsão aqui também. Isso é bom, na minha visão também, por quê? A Secretaria dos Negócios Jurídicos, com as suas 4 procuradorias, existe vamos usar o termo, uma intimidade ali em termos de forma de funcionamento, que a gente, na prática, no dia a dia, a gente sabe como funciona. Quando você traz alguém de fora, por mais qualificado que seja, por mais bem intencionado que seja, ele vai demorar um pouco a entender essa dinâmica, esse funcionamento, e isso, às vezes, a gente tem alguns esbarrões por conta disso. Então, quando você mantém o provimento desse cargo ali dentro, você facilita essa transição. A máquina continua funcionando de uma maneira mais suave, enquanto o chefe da pasta está ali entendendo o funcionamento e tocando o barco, digamos assim. Depois disso, com relação à distribuição dos procuradores, a movimentação dos procuradores entre as procuradorias, a gente também não tem uma previsão de critérios em lei. Então, o último artigo ele traz justamente isso, para que seja feito de maneira fundamentada e, sempre que possível, por critérios de antiguidade e de necessidade de serviço. O critério de antiguidade ele traz um caráter objetivo, mais objetivo para essa definição, para que você não pince alguém que você queira e coloca lá por esse ou por aquele motivo. E, sempre que possível, porque pode ser que você chegue em uma situação em que você possa, por algum motivo, precisar de um caráter mais técnico para essa movimentação, como, por exemplo, uma determinada especialidade, determinado procurador tem uma especialidade formal mesmo em determinada área, você precisa dele em uma outra procuradoria, e você teria condições também de usar esse critério. Em resumo, é isso. De novo, reforço o que o Vitor disse, o texto foi elaborado por mim, eu discuti ele depois com as diretoras de cada procuradoria, apresentei para o secretário, apresentei para a prefeita, o texto não foi alterado, e é um projeto que, novamente, não pretende uma reestruturação, mas um primeiro passo em direção a ela.
ele sana essas inconstitucionalidades, ele traz mais segurança jurídica para a nossa atuação e permite que a gente continue pleiteando todas essas outras alterações e mudanças que a gente pretende. Só mais um adendo, a separação, outro pleito da associação é essa separação, a criação da Procuradoria-Geral e a separação. O secretário passaria a ser um secretário de Justiça, uma segunda pasta que continuaria esse trabalho de assessoramento do gabinete e a Procuradoria-Geral apenas a parte técnica. Todas as secretarias hoje estão apresentando propostas de um novo organograma para o gabinete. E a Secretaria de Negócios Jurídicos já apresentou a sua e ela traz essa separação. Cria-se a Procuradoria-Geral, as procuradorias que hoje são divisões passam a ser departamentos, e é algo que também está naquele projeto. Então, é algo que, provavelmente, no futuro, vai ser enviado também para a Câmara e é algo que já está em andamento ali dentro. Eu vou querer ouvir, naturalmente, o doutor Idomeu, que está representando a PMJB, hoje aqui. Você assumiu a presidência, né, Idomeu? Mas eu quero fazer alguns apontamentos. Primeiro, nós estamos a pouco mais de 20 dias do primeiro turno das eleições. Então, a chance é quase nenhuma disso aqui andar nesse período. Quase nenhuma. Primeiro, porque nós vamos ter que aprofundar um pouco mais do que isso. Tá? Segundo, eu fico preocupada quando a questão do time eleitoral é colocado como um ingrediente para ser esse e não aquele. E, repito, há itens naquele que eu tenho discordância. Há itens naquele que eu tenho discordância. Mas acho que há uma completude muito maior. Muito maior. Agora, esse debate começou há 1 ano atrás, então não tinha nada a ver com o calendário eleitoral. Então, tem mais a ver com alguma disposição política, algum problema político. Nesse meio tempo, nós estamos numa casa política, né, repetindo o que você falou, que eu concordo, ser político não é ser partidário, mas esse é um debate essencialmente político e que, claro, repousa na visão que cada um de nós tem da assertividade ou do erro, não é? De uma procuradoria mais autônoma, de uma secretaria mais autônoma. Isso é um debate saudável, mas é importante que a gente tenha claro isso, porque, senão, a gente vai ficar brincando de mentir para mentiroso, né? Aí não vai dar certo, não vai colar. O projeto anterior, eu até pedi para a minha assessoria imprimir, porque eu tenho, né? Fomos nós que fizemos a discussão, junto com a Comissão de Justiça, com a Comissão de Fiscalização, sobre o projeto que estava tramitando lá, né? Processo provocado pela PMJB. Então, assim, de fato, falar que é tímido é pouco, não define. E aí eu concordo plenamente com você. E não é só a SNJ e a Procuradoria. Bauru realmente padece de uma reestruturação. Agora, isso é um debate que, equivocadamente, quando convém para o governo, ele vira um debate de PCCS. Quando não convém, ele vem para cá na forma de uma lei, vamos discutir esse, depois a gente vê o resto. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender métodos diversos para o mesmo fim. Acho um pouco complicado. E sei, porque foi fruto daquela discussão, de que esse aqui também já havia sido encaminhado para a FADEP, a fatídica FADEP. E o imbróglio em torno da revisão do PCCS de forma mais ampla. Então, eu sei que também está lá. Também já tenho informações, porque a gente tem que se informar, de que passou pelo crivo da PMJB esse projeto que veio. Agora, nós que estamos no campo jurídico, eu tenho medo de perder essa chance. Vamos falar de teoria da perda de uma chance aqui. Já que, historicamente, nunca teve, e é um erro de sucessivas gestões, que a iniciativa de se fazer, que é assertiva, não seja tímida o bastante para torná-la errática. Que a gente possa fazê-la com a pujança, com a importância, realmente, com o aprofundamento que o assunto requer. Eu acho que, dentro da máquina, a SNJ e a Procuradoria é das mais estratégicas. Das mais estratégicas. Não é? Nem autônoma o bastante para se sentir uma máquina dentro da máquina, não é? Nem presa o bastante para se perder a prerrogativa, o trabalho, a atribuição e a essência, que é justamente dessa opinião com o crivo, né? Jurídico, ponderado, fora da pauta partidária ou ideológica, mas dentro de uma visão da máquina administrativa que precisa ser levada em conta.
é equilíbrio. Eu tenho dito eu não estou longe, quilômetros-luz, de ser conservadora, não quero. Corro disso. Mas algumas pastas dentro da estrutura administrativa, obviamente, ela tem um caráter mais conservador. Não do ponto de vista da visão ideológica, mas do ponto de vista do quanto ela tem que ter, né, um caminho mais claro, mais objetivo, não é? Sem esses vieses. Eu acho que é finanças e a SNJ. Não é? Por isso, determinadas posições que, às vezes, a gente confronta aqui, né, vereador Meira? Nas reuniões, inclusive, da interpartidária com o secretário de Finanças, a gente fala, Everton, estou com medo da sua posição, porque só a sua posição quebra esse conservadorismo que precisa ser emprestado para a pasta de finanças, que ela tem o condão de dar o equilíbrio para a máquina e para a gestão, seja ela qual for, de qual coloração política e ideológica for, mas são pastas extremamente estratégicas. Então, quando a gente fala em desenhar isso aqui, nós estamos saindo de um PL, e já aproveito para parabenizar de novo. Na oportunidade nós fizemos, mesmo a gente fazendo alguns apontamentos, o Meira também fez, salvo engano, o Losílio e o Segala também estiveram naquela oportunidade, na reunião. Fizemos alguns apontamentos, não é? Aqui nós não temos segurança, aqui nós não temos concordância, mas, a nível geral, foi elogiado. Por quê? Porque foi bastante técnico, bastante aprofundado, não é? São 32 artigos contra 11. E aí tem anexos e tem justificativa item a item. Então, realmente, é um trabalho que merecia que a gente fizesse as ponderações que nós fizemos. Tá? Eu não estou dizendo que esse que você fez não cumpra objetivos. A minha dúvida é, se historicamente, até aqui, houve uma omissão, por que nós vamos usar o período eleitoral como argumento de que, nesse momento, é o que dá? Eu preciso entender um pouquinho de por que é o que dá. Até porque nós estamos num debate da máquina inteira sobre a discussão do PCCS. Né? E aí eu também fico pensando, dentro do debate do PCCS, Idomel, qual que vai ser levado em conta pela empresa? Vou repetir de novo, a fatídica FADEP. Qual vai ser levado em conta no debate do PCCS? Porque aqui um dos itens que chama atenção é que há uma grande medida, um grande conteúdo de plano de cargos, carreiras e salários. O primeiro, o apresentado anteriormente. Né? Agora aqui, realmente, vou usar de novo o termo tímido, né, desse ponto de vista. E aí, se ambos estão com a empresa, para ser levado em conta dentro desse debate da reestruturação, com aquela inversão dos pontos lá, né, Chico, que realmente é muito, né, fora da casinha você pensar em discutir toda a estrutura da máquina sem você discutir anteriormente o organograma dessa reestruturação dentro de todas as secretarias. Né? Então, me preocupa. Estou sendo muito sincera na qualidade de relatora, nomeada pelo vereador Meira. Meira sabe o cuidado que eu gosto de ter com todos os debates de todos os projetos de lei. Agora, quando é uma área que bastante afeta a gente, pela militância, pela história de vida, uma atenção maior ainda. Tá? Essas observações são importantes, porque assim, eu fico muito preocupada quando a coisa assim, é o que dá, porque nós estamos no período eleitoral. Então, esse ponto não é verdade, porque nós estamos discutindo isso há mais de ano, bem distante do calendário eleitoral. Mas nós vamos aprofundar, e, claro, nós vamos acabar chegando em um bom termo, que não será, naturalmente, até as eleições. Tá? Idomir, eu gostaria de te ouvir, como representante agora da PMJB. Parabéns pela condução. Bem-vindo, está com a palavra. Bom dia, vereadora. Bom dia, vereadora Estela, vereador Meira. Bom dia a todos presentes. Eu estou na prefeitura já há quase 30 anos e essa é a primeira vez que eu vejo um projeto de lei de reestruturação da Procuradoria da SNJ chegar até a Câmara. Nunca passou ali do gabinete para cá. Né? Então, eu até parabenizei o pessoal que já compunha antes a diretoria da associação, por trazer isso, né, para a Câmara. E, assim,
os procuradores, tá? E isso já vem de anos, a gente não abre mão de um fortalecimento da Procuradoria e de uma maior independência, tá? Uma autonomia na sua atuação. Por quê? Para justamente salvaguardar a posição do procurador na sua análise técnica, e deve ser estritamente técnica, de influências políticas ou de qualquer outra influência. Então, assim, a posição da associação é que aquele primeiro projeto que veio para a Câmara é a nossa pretensão. Tá? Esse outro projeto que veio para cá, a justificativa foi a que não há um ato normativo que defina as atribuições dos procuradores. E há uma necessidade de se corrigir isso. A gente já fez não dá nem para falar decreto, né? Não tem para definir isso. Foi feito circulares para fazer essas definições. Então, o que foi colocado é isso. E a gente entende que há a mesma necessidade de um regramento disso, né? Agora, com relação ao outro projeto de lei que ainda, né, não está tramitando ainda, que saiu da pauta, já havia um trabalho, né, feito pela diretoria anterior e que a gente continua nisso, a gente continua batalhando para isso. Eu concordo plenamente com a vereadora quando ela fala que a Procuradoria deve ter mesmo uma autonomia para trabalhar, para não ser influenciado por isso. E acho que esse é o primeiro passo, né, para que isso venha a acontecer. Agora, com relação à posição da associação, eu acho que a Grace, que já, né, vinha acompanhando isso, eu vinha acompanhando, mas paralelamente, né, porque eu não fazia parte da diretoria, né. Eu acho que a Grace ela tem maiores condições, sim, de falar, né, das pretensões da associação em relação a isso. Sim, inclusive a Grace havia justificado por e-mail que não viria porque há um novo presidente à frente da PMJB, mas eu particularmente pedi que ela viesse, independente, porque assim tem um ponto aí na tua fala, que eu quero respeitosamente discordar, que é o seguinte: a primeira vez que vem um projeto para a Câmara formalmente. Porque assim a prefeita o decidiu, porque poderia ter vindo no ano passado, que, na verdade, era a expectativa que todos nós estávamos aqui. Então, já teve um primeiro trabalho. Se nos mandatos anteriores teve ou não, não sei dizer, porque é o meu primeiro mandato de vereadora. Mas, neste, a gente acompanha de perto esse trabalho. Então, repito mais uma vez, concordo 100% com o PL que a PMJB, junto com outros procuradores, apresentou? Não. Tem itens que eu acho que extrapolam. Mas, a grosso modo, ele traz uma completude. E esse debate se iniciou no gabinete da prefeita, com a anuência da prefeita Suelen Rosim para esse trâmite. Tá? Tanto que, na época, o que nós puxamos, Idomeu? Nós puxamos essa tramitação e ela estava do gabinete, foi para a administração, então ela tramitou, ela deu uma circulada. Qual é a parte que eu preciso entender? Não é porque eu sou chata, não, mas é porque eu sou meticulosa, eu gosto de entender. A eleição está descartado. Então, não vamos mentir, né? Não é eleição. Então, tem uma razão. Eu preciso entender um pouquinho essa razão de por que nós não vamos aproveitar a oportunidade histórica, não é, de já fazer assertivo bastante. Por quê? Não sei. Então, assim, chegou aqui, não sei, o Milmeira, se nos outros mandatos teve isso, acho que não teve, né? Não teve. Então, quebrou-se aí uma barreira histórica. A casa se abriu, não é? Por iniciativa de vocês, procuradores, justíssimo, não é? Tem que ter essa escuta, não dá para a gente fazer lei porque a prefeita manda, porque o vereador tira da gaveta ou alguém fala. Tem que ter essa coisa da interação, tem que nascer com fundamento. Então, nós abrimos, por uma ou duas vezes informalmente, após o término das reuniões da comissão, e depois chamando oficialmente uma reunião pública. Eu acho que foi a primeira reunião pública da história que discutiu-se a necessidade da reestruturação. E aí, no termo reestruturação mesmo. E com todas as nuances de uma revisãozinha, sim, do PCCS, no que diz respeito à Procuradoria. Então, assim,
Por que ali não teve sequência? Entendeu? É isso que nós estamos tentando entender. Por que isso não teve sequência? A gente sabe que teve ali algumas, né? Uma dança da cadeira. É normal num governo que haja essa dança da cadeira. Vai sair, você entra aqui. Isso é tranquilíssimo. Isso faz parte do processo democrático republicano. Agora, nós precisamos entender, porque isso aqui vai ficar para sempre, né? A reestruturação. Porque eu tenho parte... visão minha, tá? E aqui eu não ligo. Eu sempre defendo a minha até o fim. Depois, se eu perder de 15-1, está tudo bem também. Não tem problema. Eu só quero não perder a coerência com aquilo que eu penso. E eu acho que assim, não dá para ter problema com pesos e medidas. Então, se eu posso isso agora, eu quero entender por que eu posso só isso aqui agora. Não, eu posso mais. Então, podemos já aprofundar e já fazer. Né? Porque é a primeira vez que vem um PL para esse fim. Agora, o que nos causou estranheza realmente foi chegar diferente daquele que a gente já tinha começado a debater pela casa. Eu vou pedir, inclusive, o Idomeu já te citou aí, para você se manifestar, Grace, que participou com a gente nas anteriores, e depois quero ouvir também o doutor Francisco, que também é colega de profissão. Aliás, nós estamos numa mesa aqui todos os advogados, né? Grace, bom dia. Bom dia, Estela. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Francisco, vereador, secretário. Bom, como vocês falaram, né, hoje eu não sou mais presidente da associação. O Idomeu assumiu agora esse encargo árduo, por livre e espontânea vontade. E ele vai conduzir aí a associação nos próximos 2 anos. Eu queria começar falando que a existência dessa reunião pública hoje, ela me causa bastante alegria, apesar do projeto ser um projeto muito tímido. Porque, quando eu assumi a associação há 2 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de conversar sobre os nossos pleitos e sobre as nossas dificuldades com o Poder Legislativo, Poder Executivo e com a sociedade. E, passando aí por uma organização primeiro interna, né, que foi a criação da associação, a regularização da associação, que o Miguel participou comigo, nós entramos há 6 anos na Procuradoria, então faz 6 anos que nós estamos aí passando por alguns percalços que os colegas já passam há muito mais tempo, e nós conseguimos nos organizar como uma associação com voz, né, que eu acho que é o mais importante para a gente hoje, quanto associação, é a gente ter voz na sociedade e conseguir trazer os nossos objetivos, não como objetivos do procurador X ou Y, mas como objetivo de estruturação de uma procuradoria necessária para um município que precisa se reestruturar, evoluir juridicamente, legalmente e administrativamente. Então, assim, apesar das ressalvas, eu também tenho minhas ressalvas, acho que no mundo jurídico, e eu já falei isso para o Miguel, né, nós não temos problemas em falar um para o outro que a gente gosta ou não gosta do projeto, ou de que um faz, outro faz. Então, eu me sinto muito feliz da gente estar já numa segunda reunião que discute a Procuradoria do município. Sobre o pleito antigo, né, nós realmente começamos ele lá em 2023, fui eu, o doutor Nilo, o doutor Eduardo, o doutor Miguel também ajudou nesse projeto anterior, e nós estruturamos, lógico, um projeto muito maior do que talvez aquilo que o município possa fazer. Mas, na época, nós discutimos em várias assembleias, então foram, acho que, 4 assembleias que nós fizemos na associação internamente, para discutir os nossos problemas e pensar coletivamente as soluções. Foi aí que a gente chegou nesse projeto, e foi aí que a gente também pensou em trazer esse projeto para o Legislativo e não só para o Executivo, porque a gente entende, né, que uma procuradoria e uma estruturação precisa passar por todos os representantes sociais, né? E a Casa de Leis é aí a casa do povo, né? Então, é onde a gente precisa discutir esses projetos. Comparando o projeto anterior com o projeto novo, de fato, é bem tímido. Eu acho que o Miguel se expressou bem quando ele falou que é um primeiro passo, mas não é uma reestruturação. Acho que a reestruturação ela precisa ser pensada mesmo para um próximo ano, porque a gente tem as questões eleitorais nesse ano, e ele é um projeto
para a associação, porque ele passou depois também pela associação, foi aprovado pelo colegiado, e foi aprovado como um mínimo que a gente necessita para uma procuradoria efetivamente estruturada. Então, eu entendo, vereadora, quando a senhora fala sobre questões eleitorais, de envio, né? Mas, assim, para o que eu acho que dava para se fazer, foi o projeto que foi enviado, né? Uma escolha da prefeita, porque foi enviado primeiro e depois foi passado pela associação, que, enfim, aprovou ele como um mínimo que a gente precisa. Mas, em comparação com os pleitos antigos, ele acaba sendo mesmo tímido. Acho que a gente teria que lidar com ele, como o doutor Miguel falou mesmo, um início, né, de algo que eles veem ali como necessário, de divisão de funções, mas algo aquém ainda do que a Procuradoria, do que a associação e do que a carreira almeja como necessário, né, nos próximos anos. Esse projeto anterior ele foi discutido, né, em, eu acho que 3 ou 4 assembleias com os procuradores. Ele foi aprovado dessa forma, teve mudanças, né? Depois a gente apresentou ele para a prefeita, ele caminhou para a Secretaria de Administração. Formalmente, para a associação, não houve uma resposta sobre ele, sobre será mandado, não será mandado. Então, assim, eu presidi a associação até dia 31 de agosto, e formalmente sobre esse projeto não nos veio uma resposta. Então, eu não sei, assim, quando você perguntar que fim levou, não temos. Então, não sei se continua sendo um pleito do governo, se ele foi aproveitado no que o Miguel falou, que já tem alguma reestruturação que foi colocada agora, que as secretarias mandaram para os gabinetes. Mas, quando a gente fala de reestruturação, eu entendo que nós precisamos tratar deste outro projeto. Este é um pleito, é algo que a Procuradoria necessita, de fato, o 122, né, é algo que a Procuradoria necessita, mas a Procuradoria necessita de muito mais que isso, né? Então, eu vejo essa reunião hoje como ótima, no caso, né, porque a gente está pela uma segunda vez aqui na Câmara discutindo uma secretaria que muito foi esquecida. E, na minha visão agora como Grace, procuradora, não sou mais presidente da associação, entendo o pleito que foi enviado e reitero que, na essência, nós podemos até aprovar mas não podemos nos esquecer do outro, né? Porque o que vai fazer diferença numa estruturação, o que vai refletir para a sociedade é aquele outro projeto, são aqueles outros pleitos, que devem, inclusive, ser discutidos, porque não é porque foi feito pela associação que necessariamente terá que vir à Casa de Leis nessa forma, né? Precisa ser atendida as questões do Executivo, outras questões sociais, temos o sindicato também, que foi chamado à discussão, porque a Secretaria envolve outros servidores administrativos, né? Nós somos muitos. Então, essa é a minha visão hoje, né, de que a gente está aqui e buscando o que o Domel falou. A gente precisa ser imparcial, a gente precisa criar no município uma procuradoria que seja imparcial, porque na hora de analisar se é juridicamente possível ou não possível, é preciso que os procuradores que assinam os pareceres, que fazem as ações, tenham tranquilidade para colocar no papel aquilo que efetivamente a lei diz. Acho que é essa a contribuição. Obrigada, doutora Grace. Doutor Francisco, gostaria de se manifestar? Bom dia, vereador Estela, vereador Meira, né, colegas dessa profissão tão sofrida, né, que a gente desempenha no dia a dia. Nós já tínhamos, né, participado de discussões anteriores, inclusive manifestado, né, o nosso apoio, o apoio do sindicato,
em relação, né, ao primeiro projeto de lei, que eu acho que nem chegou a vir para cá, né? Ele nem chegou a vir para cá, até porque nos debates que foram feitos ficava claro que havia uma resistência, né, inclusive naquele momento do então, né, secretário, né, de negócios jurídicos, e que isso refletia também a posição da chefe do executivo, e logo em seguida houve a troca de comando, né? É lógico, nós, enquanto entidade sindical, né, de representação de classe, né, né, por uma questão, vamos dizer, constitucional, também representamos os procuradores, nós não vamos nos opor àquilo que eles entendem, que a categoria entende, embora eu tenha visto rapidamente o projeto de lei, que pode resultar em um benefício para a categoria, sobretudo, né, em questão das definições das funções, né? Agora, óbvio que não seria possível fazer a discussão do primeiro projeto de lei, mesmo que viesse para cá, em razão aí, né, nós estamos a menos de 6 meses do final do mandato da atual prefeita, né, e como ele cria aí esse primeiro projeto, primeira proposta, né, criaria algumas situações que causaria aumento de despesa com o pessoal, ele não poderia ser votado por causa da lei de responsabilidade fiscal. As preocupações que a gente tem, que já foram até colocadas, né, pelo vereador Meire e pela vereadora Estela, porque, embora ele avance, ele não resolve, né, os problemas que a gente tem hoje, né, dentro da Secretaria, da Procuradoria, sobretudo naquilo que é o principal, que é essencial, que é a autonomia de atuação da advocacia pública, né, dos procuradores. Quando se fala, né, eu concordo, nós estamos falando conceitualmente, né, quando você define, né, mais uma atribuição para o secretário de Negócios Jurídicos, né, que ele, né, vai desenvolver política, que ele vai ter um trabalho político administrativo, né, que isso não se refere à política partidária, mas isso é uma linha muito tênue, né, quando você coloca essa atribuição para o secretário, né? E nós estamos vivenciando aqui nessa cidade, propagada já há praticamente 2 anos, né, pela prefeita, não é só a revisão dos PCCS, mas a revisão dos estatutos, né, dos servidores e do magistério, e o organograma do município. Em recente reunião pública aqui, né, foi discutido que houve um erro, né, no termo de referência, quando se definiu as etapas e jogou a questão do organograma lá para o final. Você começa pela definição do plano de cargos e salários, mas não define o organograma. Você não define quantas secretarias você vai ter, quais vão ficar, quais vão ser modificadas. E quando isso, a prefeitura, o município, né, concorda em fazer essa alteração do cronograma e coloca na frente a questão de definição de organograma, foi atribuído a cada secretário de pasta sugerir o organograma. E essa definição desses secretários de pasta são vinculadas às determinações políticas da chefe do Executivo. Alguém aqui sabe qual foi a proposta definida pela Secretaria de Negócios Jurídicos para organograma para a empresa FADEP? Eu não sei. Pelo menos não foi publicizado. Não foi publicizado. Para a entidade de classe, nós não sabemos. Só um minuto, deixa eu terminar, secretário. Deixa eu terminar. Bom. É que você teceu uma pergunta, não, então, especificamente nessa sua pergunta, porque a gente não perca a construção da sua fala. Depois o senhor responde. Toda essa construção está a cargo do procurador. Então, como será separada a Procuradoria da Secretaria de Negócios Jurídicos e ganhará uma outra nomenclatura, tudo isso justamente para respeitar a carreira do procurador
e a Procuradoria, como instituição, ficou a cargo do Procurador-Geral. Bom, secretário, quando eu digo que não foi publicizado isso não deixa claro, porque nós temos que participar desse processo. O sindicato tem que participar. E se o organograma já está definindo, né, como o senhor falou aí, que vai fazer uma separação da procuradoria, ou se vai criar uma procuradoria, porque hoje, com todo respeito, o doutor Miguel, ele é detentor de um cargo em comissão. Ele não é um procurador autônomo, ele é um diretor, nomeado pela chefe do executivo. Isso é o que existe hoje. O que o senhor já definiu com o diretor, isso é uma outra situação que não está dentro do âmbito da discussão do PCCS e da participação dos demais membros da Procuradoria dentro dessa questão, certo? Eu vejo, por exemplo, hoje, posso chegar a perguntar para o diretor-geral de Procuradoria, olha, prefeita Suelen mandou um projeto de lei para a Câmara que foi aprovado e é inconstitucional. O procurador tem autonomia para mover uma ação direta de inconstitucionalidade sem encostar a prefeita? Não tem. Então, quando eu falo de independência de um órgão, acontece no Estado. O Procurador-Geral do Estado, ele move ações diretas de inconstitucionalidade contra atos do próprio Poder Executivo. Então, é isso que está em jogo. Quando a gente fala em autonomia, é sair da ingerência política. Senão vamos ver o que está acontecendo hoje, para quem está acompanhando, dentro da Unesp. E eu falo isso com propriedade porque eu advogo para o Sindicato dos Servidores da Unesp. Lá, assessores jurídicos contratados de carga em comissão, através de uma resolução, se denominaram procuradores, praticam atos técnicos, mesmo a Unesp contratando advogados de carreira, e estão representados na OAB por assédio moral em relação aos advogados. Inclusive, uma foi demitida, isso foi noticiado no Brasil inteiro, sem processo administrativo. E estão demitidos por sentença em ação direta, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Bom, mas para não me alongar, então é essa a preocupação, né? E ficar claro que aqui a proposta de organograma vem através dos cargos propostos por cargos em comissão, sem a participação e debate com a categoria, não é? E isso, pelo jeito, vai ser feito na educação, vai ser feito em todas as questões. Mas é óbvio que a gente não vai se opor, né, naquilo que vai contribuir para a melhoria do desempenho dos procuradores efetivos de carreira, não aqueles que passam por aqui depois vão embora, vão para outro, vão para a Coab, etc., para outros lugares. E não podemos esquecer essas questões que eu coloquei da criação da Procuradoria-Geral, que é essencial. Temos que discutir melhor essa questão do secretário de Justiça, qual que vai ser o papel dele, que poderes que ele vai ter para não ter ingerência dentro da figura do procurador-geral. Aí vamos ver qual é a forma de provimento entre seus pares, etc., né, para ter uma questão mais democrática. E não podemos nos esquecer também, aqui eu falo enquanto, né, numa questão de ser corporativo, uma entidade de classe, que nós estamos discutindo aqui a questão da Procuradoria da Administração Direta. Nós temos outras, a gente tem conversado, eu converso muito com os procuradores, né, da autarquia, do DAI e também da FUNPREV, que também têm reivindicações que precisam ser trazidas, né? Inclusive, já me comprometi com eles, né, o sindicato está à disposição para trazer essas discussões deles aqui também, né, porque também são procuradores, né, estão na advocacia pública, então, essas são as preocupações que eu coloco aqui,
porque nós estamos avançando democraticamente no debate, na discussão de um projeto de lei construído, né, junto com a categoria. Foram 4 assembleias. 4 assembleias. Agora, para discutir a proposta de organograma da Secretaria de Negócios Jurídicos, não teve nenhuma assembleia até agora. Se me permitir, com relação ao organograma, eu mesmo já me reuni com as diretoras das procuradorias, discutimos a proposta de organograma para ser feita, ela partiu desse projeto mais robusto e ela já foi enviada para o gabinete. Com relação à publicização, eu não sei dizer em que ponto está esse projeto, num nível macro, eu não participo dele, então isso eu não saberia dizer, mas houve uma discussão interna com as direções de cada procuradoria para a definição de uma proposta que foi enviada. Essa proposta ela separa, ela cria a Procuradoria-Geral, deixa de existir uma Secretaria dos Negócios Jurídicos, cria-se uma Procuradoria-Geral, o cargo que eu ocupo hoje, ele passa a ser o chefe da pasta com o status de secretário, e o atual secretário dos Negócios Jurídicos passa a chefiar uma outra pasta, Secretaria de Justiça. E ele passa a ser o chefe dessa pasta, são separadas. É um modelo que existe em outros municípios. O município de São Paulo, salvo engano, usa esse modelo. E, na nossa visão, é até melhor do que o atual. Tem sido comum a migração desse modelo de Secretaria dos Negócios Jurídicos no Estado de São Paulo para a Procuradoria-Geral. Eu mesmo, quando cheguei aqui, eu me estranhei bastante, eu demorei a acostumar, porque eu trabalhei durante 5 anos numa procuradoria, que era uma procuradoria-geral, lá em Minas, e eu demorei a me habituar. Eu ainda acho meio estranho. Todos aqui somos do direito, né? Uma coisa que a gente aprende é que discordar é normal, né? Às vezes, por uma mesma questão, você coloca 5 pessoas para conversar, cada um vai ter uma posição diferente. Então, assim, por isso que é importante isso que a gente está fazendo, essa conversa, essa discussão, e até reforçando o que a Grace disse, esse projeto tímido, enxuto, ele acaba sendo um recorte desse. E ele não impede que a gente continue reivindicando esse outro, inclusive eu mesmo acho que a gente tem que avançar nessa discussão, para a gente tenha mais avanços, mas se a gente parar para pensar, com uma definição melhor das nossas atribuições e prerrogativas, a gente passa a ter até mais tranquilidade e segurança para continuar nos impondo, nos reafirmando e insistindo numa discussão para que a gente consiga uma reestruturação que a gente tanto espera, né? Só um minutinho. Eu agradeço as informações, né? E é lógico que tudo aquilo que tiver dentro, né, da maioria do que consta ali no processo, nós já tínhamos, né, como eu disse antes, nos manifestado favoravelmente. E também não vamos nos opor, né, à aprovação desse projeto de lei, porque avança, né, dentro da questão dos anseios, aí, principalmente da definição de funções, né? Então, a crítica que eu faço, né, não estou dizendo, em relação à gestão, à forma que está se desenvolvendo, se é que está se desenvolvendo, né? A condução dessa revisão contratada pelo município, onde a gente, né, informações como essas, né, não são passadas, por exemplo, para assim, não é só da questão da SNJ, mas da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, não são passadas para a entidade de representação de classe. Então, fica difícil, né, a gente estabelecer qualquer juízo se a gente não vê documentalmente aquilo que está sendo feito, tá? Chico, eu só queria tecer um comentário. Especificamente, foi uma insegurança do Dr. Miguel e minha, quando nós assumimos, porque assumimos simultaneamente, eu no cargo de secretário e o Miguel de procurador-geral, o desconforto em razão das atividades não serem normatizadas. Então, esta é a preocupação. Neste momento, o que a gente está tentando solucionar ou resolver é o fato da atividade da Procuradoria não estar normatizada. Isso causa um desconforto, então nós já trabalhamos informalmente, tá? No sentido de delinear a atividade da Procuradoria
e do secretário de Negócios Jurídicos. Então, quando se fala dessa atividade política administrativa, é no sentido de que o secretário de Negócios Jurídicos está preocupado com a estrutura, ou seja, a estrutura física, melhorar as condições de trabalho. Em nenhum momento, e nem deveria falar sobre isso, jamais passou pela minha cabeça, e quando eu assumi foi muito republicana a nossa relação, no sentido, eu jamais, até porque cometeria um crime, se eu cometesse qualquer ingerência ou indicação dentro da Procuradoria. Então, o papel foi muito delineado nesse sentido, ainda que não haja a normatização das atividades. Então, esse é o objetivo hoje principal. Então, nós corremos com isso porque é algo que nos causa desconforto. E como o Meira colocou muito bem, eu não vou ficar aqui, eu não sou dessa cidade. Hoje, estar aqui é motivo de alegria e orgulho para mim. Esse cargo que eu estou exercendo é um cargo que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, me traz assim um orgulho muito grande e, se puder, de alguma forma, contribuir, é isso que eu tenho tentado fazer. Tá bom? É só isso que eu queria dizer. Vou fazer uma pergunta simples e objetiva para a doutora Gleice e para o doutor Idomeu. Só isso. Não vou perguntar para o doutor Vitor nem para o doutor Miguel, porque ele já disse que, ele confessou, foi réu confesso, que foi ele que fez a lei, o projeto de lei. Brincadeiras à parte, doutor. Doutora Gleice, vou falar primeiro perguntar para a senhora, em razão da senhora ser mulher, então as mulheres merecem a primeira resposta. A senhora é favorável ao projeto de lei que tramita por essa casa? Como procuradora, como mulher, como servidora pública municipal? Bom, como procuradora, eu acho que as disposições contidas nesse projeto que tramita aqui são necessárias para a carreira. E tenho ressalvas, mas tenho ressalvas de que a aprovação desse projeto impeça a discussão do projeto maior. Essa é a Gleice, como eu penso. Ok. Doutor Idomeu, o senhor agora como presidente da associação. Nós discutimos bastante esse projeto de lei lá entre os procuradores, e a nossa visão é de que esse projeto de lei assim, não atrapalharia eventual propositura de um outro projeto de lei mais amplo para acatar aquilo que é a pretensão da categoria. Entendi. Quero só fazer uma pergunta agora. As ações diretas de inconstitucionalidade, foge um pouco, mas eu queria perguntar para o senhor. As ações diretas de inconstitucionalidade, em que a prefeita recentemente ajuizou, quem toma a iniciativa da ação direta de inconstitucionalidade? É o secretário de Negócios Jurídicos, é a prefeita? E aí eu pergunto, como que se escolhe o procurador? O procurador é designado ou o procurador é voluntário para a ação? Ou sorteado? O que acontece é o seguinte, sempre que são encaminhados para a Secretaria de Negócios Jurídicos as demandas, aí nós distribuímos. Então, eu sou provocado diariamente pela Secretaria de Saúde, especificamente do caso da ação direta de inconstitucionalidade. Vem um documento na qual tem um relatório de algum diretor, acostado o pedido do secretário, no caso, saúde da secretária, para que sejam tomadas providências. Esse processo chega até o secretário, no caso eu, e aí eu encaminho, quando é caso de eventual ação, eu encaminho para o contencioso, para a Procuradoria Contenciosa. Lá, a diretora, que é a doutora Denise, ela distribui. A modalidade de distribuição lá, eu não sei como é que funciona. Estou sendo muito sincero com o senhor, até porque este foi um combinado que eu fiz com o Miguel. Eu não tenho qualquer participação dentro da estrutura da Procuradoria. Então, mesma coisa quando chega um processo para o consultivo. Então, tem uma dúvida ou um edital, por exemplo. Eu encaminho para o consultivo e lá dentro a doutora Marisa ela vai distribuir. PPI, doutora Gabriela, distribui ali entre os procuradores.
E execução fiscal, tudo da mesma forma. Então, não há uma indicação, se é essa a pergunta do senhor. A minha pergunta é porque o doutor Domeu se faz presente aqui, 2 ações diretas de inconstitucionalidade, né? Uma delas sobre o Vale Compra e a outra sobre... Vale Compra o senhor? Não, né? Vale Compra não, das prerrogativas dos vereadores foi apresentado pelo senhor. O Vale Compra é o Anselmo. É o Anselmo. Eu queria entender, doutor Domeu, qual foi o critério? Se o senhor foi escolhido, se o senhor se voluntariou, falar, eu faço, eu queria entender, porque é umas coisas assim que eu, sabe... Eu estou no meu finalzinho de vida aqui, na Câmara, se o senhor puder me responder, eu vou ficar muito grato. Se me permitir começar, por favor. Eu trabalhei, até ocupar a Procuradoria-Geral, trabalhei desde que eu assumi no contencioso. A doutora Grace já tinha trabalhado lá antes, hoje está lá, e o doutor Domeu, bastante tempo lá também, né, Domeu? De minha parte, assim como o Vitor afirmou, não há ingerência nessa definição, em qualquer uma das procuradorias. As diretoras hoje, e tem se mostrado assim desde que eu trabalho aqui, elas têm a liberdade para fazer essa definição. Sim. Eu desconheço a previsão normativa de qualquer tipo de critério para distribuição. Mas o que eu percebo, pelo menos a minha experiência no contencioso, a diretora ela tem a prática de distribuir ações por afinidade e com a matéria, experiência. Então, para dar um exemplo, às vezes você tem 2 procuradores que costumam pegar mais matérias trabalhistas, às vezes servidor, outros 2 procuradores, porque quando um tira férias você tem algum outro. E costuma ser assim. Não lembro de a gente ter nenhum tipo de conflito lá com relação a essa distribuição, não tenho essa lembrança. Agora, o doutor Domeu pode falar da experiência. Deixa eu só completar, já que o vereador Mira levantou essa questão, e acho importante. Até porque, veja como é importante nós aprofundarmos esse debate. Que a figura do prefeito ou da prefeita será sempre política. E a utilização da procuradoria, salvo o melhor juízo, e salvo determinados cuidados que são necessários, são republicanos, pode soar mal, muito mal diante da sociedade. Então, diante de 7.000 servidores, que até agora não têm o vale-compra no valor aprovado, a prefeita atribuiu essa responsabilidade à Procuradoria. Ela disse, isso é ela que disse, não sou eu que estou traduzindo, ela gravou um vídeo dizendo isso. Nós decidimos não pagar porque o procurador achou melhor judicializar. Quando a prefeita vai a público e diz, eu não posso pagar porque o procurador achou que é mais seguro judicializar, a prefeita está falando a verdade? Foi o procurador que decidiu? Por quê? Aprovou aqui, sobe para sancionar. Para poder chegar no procurador, até onde eu entendo, ela tem que mandar. Só que a colocação pública tem efeito, inclusive em outros companheiros de vocês que são servidores. E aí, quando há uma transferência da responsabilidade política em uma decisão e que impacta, eu acho isso muito perigoso, por isso que eu quero discutir. Me causa muito incômodo como advogada e como vereadora. Muito. Eu ouvir da prefeita que aquilo que a Câmara aprovou, debateu, com o plenário lotado de servidores, e tendo exemplo de inúmeros municípios, inúmeros, a prefeita vai a público e diz, não posso pagar, porque o procurador achou melhor judicializar. Para garantir segurança, o procurador decidiu. Quer dizer, eu, prefeita, tadinha de mim, não tô pagando, queria tanto pagar. Queria tanto, mas o procurador não deixou. Isso repercutiu mal aqui, né, vereador Mira? E muito na sociedade e entre os servidores. Porque nós sabemos como é que se dá o trâmite, isso não é uma verdade. Agora, essa utilização indevida, ela é perigosa. Para o pacto federativo, ela é perigosa. Entende? E por isso que eu não sem debater, eu particularmente, cada vereador age como queira, mas eu tenho esse cuidado mesmo, eu quero aprofundar, porque a gente vê coisas que a gente não concorda, e vê ações que não concorda, mais do que não concordo, eu repudio.
Quando uma decisão política é transferida para um cargo técnico. Fala, Chico. Mas deixa o Idomeu falar, senão... Desculpa, Idomeu. Pergunta do... Pode, acrescenta, então, que ele já responde. O que o doutor Vitor disse, né, que chega lá o requerimento do diretor, do secretário, né, pedindo lá o ajuizamento da ação. Né? O que eu queria, né, que o doutor Idomeu respondesse, os demais procuradores, quando a gente está falando de autonomia, né, quando esse requerimento, essa propositura, essa, né, demanda que vem do secretário, ele até o doutor Vitor usou como exemplo a Secretaria de Saúde, né? Ou quando vem do próprio gabinete, que às vezes pode vir do próprio gabinete, eu acredito que isso também venha do próprio gabinete, como que é feita, ou por quem é feita, né, dentro das competências, a avaliação técnica de viabilidade jurídica dessa iniciativa? Bom, a divisão lá das procuradorias, ela é feita de maneira, assim, já foi diferente há algum tempo atrás, há uns 2 anos, acho que foi uns 2 anos, nós montamos uma comissão para definir a competência de cada procuradoria. Então, atualmente, qualquer ação que o município for ingressar, ou para se defender, o município se defender de ações, é a Procuradoria do Contencioso que é a competente. Então, nós já temos definidos quais são os procuradores que vão atuar nesse processo, que são aqueles que estão lotados na Procuradoria do Contencioso. Certo? A divisão ali dentro, geralmente, a doutora Denise, que é a diretora, ela repassa para os procuradores, como o Miguel falou, de acordo com a afinidade. Geralmente, as ações envolvendo constitucionalidade, ou é para mim, ou é para o doutor José Roberto. Nada impede que seja para outro. De repente, eventualmente, estou de férias, ela pode passar para outro. Então, assim, a distribuição é feita para ela, assim, e não tem critério de sorteio, nada. É ela mesmo que define ali. Assim, a princípio, sim, as ações de constitucionalidades. Tem várias trabalhistas lá também, que o pessoal trabalha, mas, por exemplo, eu já não gosto muito de atuar na área trabalhista, então ela não passa para mim. Então, é ela que define qual procurador que vai responder por aquilo. No caso de ações de inconstitucionalidade, vou dar um exemplo dessa, que foi que a gente entrou com ação de inconstitucionalidade em relação à lei orgânica do município. O que foi passado para a gente? Que havia prejuízo na prestação do serviço público em razão da convocação exagerada de servidores. Isso, simplesmente. Quando eu peguei para analisar isso, eu verifiquei que a lei orgânica realmente assim, ela não permitia esse tipo de coisa. Então, quando eu fui analisar a inconstitucionalidade relativa a essa convocação exagerada, eu verifiquei que esses artigos eles tinham conexões com outros artigos. Então, eu fui e elaborei o projeto, a ação direta de inconstitucionalidade, e quando foi para definir os artigos que deveriam ser atacados, fui eu que fiz essa análise e propus a ação, entendeu? Para responder a essa. Mas a dúvida do vereador Meira não é de adentrar o mérito, não. Ele quer entender critérios de escolha dos procuradores. Não é adentrar o mérito, porque nós estamos discutindo, inclusive, isso no TJ. O critério, na realidade, é definido pela diretora da Procuradoria do Contencioso. Pode falar, doutora Grace. Sobre isso, como eu trabalho nessa procuradoria, né, eu queria fazer, acho que algumas ponderações que são relevantes, inclusive, para o projeto que está ali, que foi a reestruturação pela associação proposta.
Hoje, a gente não tem garantia legal de quem fará, dentro da Procuradoria do Contencioso, a análise de determinada matéria. Então, é como o doutor Idomeu falou, hoje a diretora de divisão, ela escolhe entre os procuradores e lá, como a gente tem muitas matérias, né, e muitos processos, ela acaba colocando por afinidade mesmo, até porque é um pouco improdutivo, né? Uma hora você está lidando com determinada matéria, outra hora você já está com outro escopo. Então, para um melhor andamento da Procuradoria, a doutora Denise costuma escolher 2 procuradores para determinadas matérias e fazer a distribuição disso. No projeto, quando a gente transforma a divisão num departamento, tem sugestão de criar, inclusive, uma divisão que seja de casos especiais, né, para a gente tratar ações civis públicas de maior impacto, para a gente tratar as ADIs, e aí você teria, nesse novo projeto, nessa estruturação, procuradores já determinados, porque quem estiver lotado nessa divisão dentro desse departamento, automaticamente vai ser o competente para fazer aquele tipo de ação. Né? Então, na estruturação, a gente pensa nisso também, porque e aí o procurador poder também lidar com maior autonomia quando ele for efetivamente propor essa ação, fazer essa defesa. Não só nos casos das ADIs, a gente pode pegar um caso de ação popular, por exemplo. O município, numa ação popular, pode ser réu, continuar como réu, ele pode migrar para o polo ativo e ele pode simplesmente não falar nada. Essa análise ela é feita pelo procurador, mas não é decidida pelo procurador. Esse é o chefe do executivo que decide onde o município vai estar, que decide se vai propor uma ADI ou não, porque a gente realmente não tem nenhuma disposição legal sobre isso. E, respondendo ao que o doutor Francisco falou, ainda que, lógico que as coisas, os processos, eles vêm já com uma fundamentação para o doutor Vitor, que envia para a Procuradoria do Contencioso, que vai aí fazer a ADI, e aí, lógico que na propositura da ação, o procurador filtra algumas coisas que ele entende que dá para fazer, outras que não dá para fazer. Mas, ainda que a gente faça essa análise, hoje, como não tem disposição legal sobre a autonomia, a decisão final sobre a propositura ou não, ela acaba sendo da chefe do executivo, lógico que ouvido, né, os procuradores, os secretários, enfim. Então, a gente tem aí, respondendo até a pergunta do Francisco, vamos colocar uma suposição da gente ter um processo, por exemplo, que vem do consultivo, que é outra procuradoria, com parecer sugerindo uma ADI. Chega para a gente para propor a ADI, porque a gente propõe, mas pode ser que venha de um parecer já do consultivo. E aí o procurador designado para a ADI entende que não cabe a ADI. Ele pode fazer um parecer entendendo que não é caso de propor uma ADI. E esse conflito aí, ele sobe e quem decide é lá em cima. Então, a gente pode, por exemplo, ter um processo, do jeito que a legislação está, a gente pode ter um processo em que o procurador designado para fazer a ADI entende que não é cabível a ADI e, ainda assim, ter que fazer a ADI porque, numa decisão maior, determinou-se fazer. Entendeu? Então, isso é o que a gente tem em razão da ausência de lei que a gente tem hoje. Se me permitir, eu só ressaltar o seguinte: nós temos, até já falei isso aqui mais cedo, nós temos a nossa independência técnica como uma prerrogativa garantida pelo ordenamento jurídico. E eu sempre converso com os colegas, eu sempre reforço isso. A gente sempre garante essa prerrogativa. Só que ela não é também um cheque em branco. Se vem um pedido, por exemplo, para ajuizamento de uma ação, qualquer que seja essa ação, eu não posso simplesmente dizer, não, eu não concordo com essa ação. Eu tenho que fundamentar. Por que eu não concordo? O município é parte legítima, já existe coisa julgada, existe alguma impossibilidade, esse tipo de ação não é cabível, é outro, a gente tem que fundamentar isso. Se isso for fundamentado, tranquilo. Na nossa estrutura hoje, se vem uma ação para o doutor Idomeu, por exemplo, ele faz a análise e ele fala, eu entendo que não cabe essa ação, ou qualquer outro entendimento. Isso vai para a diretora dele. A diretora ela pode discordar, e está mantido o entendimento do doutor Idomeu, ela pode concordar ou discordar. Se discordou, ela vai fundamentar. Isso vem, hoje, para mim, na Procuradoria-Geral, da mesma forma. Posso concordar ou discordar, digo por que eu discordo, e isso vai para
para a secretaria, para o gabinete ou para onde quer que deva ir o processo naquele momento. Mas é algo que a gente sempre está ali procurando garantir. E até isso que a Grace comentou agora, salvo engano, a gente já teve uma situação até que o Edu Janone, na PPI, a memória pode estar me falhando, mas eu acho que ele entendeu que ele não era cabível, ele entendia que não cabia. Aí, eu acho que acho que foi até no governo passado isso, a cúpula entendeu que gostaria de fazer, ou algo assim, foi para outro procurador, foi garantida a independência técnica dele, entendeu que poderia. Igual a gente estava falando, discordar é natural no direito, às vezes, em determinada situação, você consegue fundamentos para um lado para o outro, mas a independência técnica dele foi garantida naquele momento. É algo como acontece no Ministério Público também. Quando você tem, num inquérito penal, se um promotor promove o arquivamento porque ele entendeu que não cabe, aquilo vai necessariamente para o Conselho Superior do Ministério Público. Se o Conselho Superior entende de forma contrária, fala, não, tem que continuar, vai para outro promotor. É preservada a independência técnica dele. É mais ou menos dessa forma. Só fazer um adendo aqui, o que eu quis dizer é que, assim, hoje está lá o doutor Vitor, o doutor Miguel, eles preservam essa independência técnica, né, aqui, mas não está garantida em lei, né? Então, a gente não tem essa garantia em lei. Pode ser que no ano que vem ou depois venha outra pessoa que não garanta. E aí o procurador pode ser obrigado a fazer aquilo mesmo que ele entenda que não tenha que ser feito. Tá bom por hoje, né? Não vai ser a última mesmo. É só a segunda de uma série, porque o assunto merece. O vereador Mira também tem um compromisso. Você quer falar? Pode falar. Não, na verdade, vereadora, se a senhora me permite, raramente isso aconteceu, mas eu queria discordar da senhora quando a senhora falou que, no caso hoje, a prefeita praticamente instrumentaliza a procuradoria solicitando ações e etc. E quando, na verdade, isso não acontece. Nem passa pela prefeita, e está aqui o Idomeu, que vem da secretaria com o pedido, não passa pelo gabinete e eu automaticamente encaminho para ver se cabe ou se não cabe providências. E é muito respeitado a autonomia do procurador. Se o procurador entender que cabe alguma providência, ótimo. Se ele também entender que não cabe, ótimo também. Era só isso. Quem foi que provocou a prefeita na ação direta de constitucionalidade para rever a lei orgânica no que diz respeito ao, aspas, exagero, fecha aspas, por parte dos vereadores na convocação de servidores? Quem é que escreveu isso? Eu não me lembro especificamente, porque são muitas coisas que acontecem lá na secretaria. O doutor Domeu recebeu lá a fundamentação e fez a com certeza não passou pelo gabinete. Eu tenho quase certeza absoluta. Vitor. Pois não. Vitor. Pois não, vereadora. Agora... Não, a criança tem pai, sim. Tem pai, Chico. Via de regra, vem da secretaria. Via de regra, vem do servidor que, de alguma forma, está se sentindo incomodado. Via de regra é isso. Eu vou concordar com você. O processo está eu vou concordar com você se você me der um nome. Quem pediu a judicialização do Vale Compra e deixou 7 mil servidores sem aumento? Quem pediu? Qual o secretário? O Vale Compra, na verdade, se não me falha a memória, o que aconteceu foi um problema, eu acho que de orçamento. Não, foi uma... não. Aí, não. Vou te ajudar. Não faz isso porque o secretário já declarou em audiência pública e dinheiro para isso. Já tinha audiência, já estava na audiência. Então, tinha.
Na verdade, aqui... 3 chances. A primeira já foi, a segunda. Eu vou errar com certeza, Vai. porque eu não me recordo. Vai, porque ó, Eu vou pecar pela falta de memória. Então, o que acontece especificamente? Vamos lá, pessoal, não tem por que a gente aqui... Está lá no processo, uma busca no processo vai mostrar. O que acontece foi o seguinte, como veio para a secretaria, a gente encaminha. Lá, com certeza, saiu um parecer dizendo que haveria alguma implicação. Agora, especificamente, eu teria que ler o parecer. Vitor. Então, eu vou estar falando aqui o que eu não me recordo. Vitor, eu vou te vereadora. ajudar. Isso não precisa nem de memória. Por favor. Dispensa a memória. É uma questão de procedimento. Qual que é o trâmite? Câmara aprovou. Para onde vai? Vai para o gabinete. Para a sanção. Ponto. Todos os projetos calma, vão escuta, pro consultivo, escuta. vereador. Eu te ouvi, agora você me escuta. Me perdoe. Está perdoado. Ela vetou e mandou para a Câmara. A Câmara derrubou o veto e voltou para ela sancionar. Ela esquivou-se de sancionar. Decorreu os 48 horas da lei orgânica e a Câmara publicou. O que caberia à prefeita? Grosso modo, faz de conta que você nunca nem passou perto da faculdade de Direito. Vamos só exercer a cidadania. Pagar. Se ela decidiu não pagar, é uma decisão que ela tomou. Aí ela provocou quem? Eu duvido que passou por uma secretaria. Não passou, Vitor. Foi uma decisão da prefeita e ela mandou para o jurídico. Aí o que eu te disse de instrumentalizar? É pior do que instrumentalizar. Ela atribuiu vontade política ao jurídico. Ela atribuiu, não foi eu. A prefeita Suelen Rosim fez um vídeo e disse, eu até gostaria de pagar, mas o procurador acha melhor judicializar. É ela que disse, não sou eu. Então, não há secretaria com competência para passar por cima da vontade da prefeita. Porque, em qualquer circunstância, a última palavra é dela. É isso que aconteceu no Vale Compra. Se está errado, vamos discutir então com a prefeita, porque nós já fizemos isso aqui inúmeras vezes. Está errado. Está errado. Está errado, e isso atenta contra o Pacto Federativo e a autonomia que nós estamos discutindo aqui. Relativo ou não, mas atenta, porque ela está atribuindo vontade política a um procurador. Se nós estamos dizendo aqui que não é papel do procurador esse, não é a prefeita que vai fazer, muito pelo contrário. É isso que nós falamos. E foi essa a publicidade que foi dada pela chefe do Executivo, não por nós. Vereadora, Sim. o que eu posso afirmar para a senhora é que a prefeita ela é extremamente zelosa. Tudo ela encaminha para a procuradoria. Isso é fato. Não, agora você já Todos encontrou os quem é, não projetos são os de lei, secretários, é a ela prefeita. encaminha. Com relação especificamente a isso, nós não podemos esquecer que existem leis federais, existem várias implicações jurídicas com relação a pagamento. Então, o que aconteceu? Ela não se sentiu segura. Por óbvio, ela encaminha para a procuradoria em razão deste aumento, se ela poderia ou não pagar. E a procuradoria disse que não. Que ela é insegura, você nem precisa me falar. Agora, tem que assumir a responsabilidade. Na verdade, atribuir ela a ficou outrem insegura é criminoso. especificamente em razão deste aumento, se ela poderia ou não pagar. Para mim, Ela a não única tem dúvida que ela informação teve, jurídica. vamos ser sinceros? Ela não tem informação Vamos ser jurídica. sinceros? A única dúvida que ela teve é se o servidor merecia ou não. Não, O secretário jamais. dela afirmou aqui de Jamais. público, temos orçamento, impacto para isso. Eu discordo. Aí ela decidiu Na verdade, não pagar. o aumento extrapolou os limites legais, a própria procuradoria ingressou com a ação. Verdade foi que o tribunal decidiu desta forma. Não decidiu. Ele Não decidiu? De jeito nenhum, não foi julgado ainda. Só suspendeu momentaneamente. Ela pediu momentaneamente. Mas não O deixa de mérito ser não uma foi decisão. julgado. Decisão dela, em judicializar. Então, Mas responsabilidade. já houve já judicialização o do Vale pronunciamento do Compra. tribunal. Decisão da chefe do Executivo, que a Procuradoria judicializasse. A decisão não E é foi por da isso chefe que do nós vamos Executivo. aprofundar o debate. Foi um encaminhamento da Isso. chefe do Executivo. Mas em razão do quê? Por que será que o servidor vai perder? Porque não atendeu os ditames legais. É só isso. Nós temos 10 É uma municípios pena, realmente. como exemplo. Se o aumento fosse dentro dos ditames legais, nós não precisaríamos nem estar aqui discutindo. Ele está dizendo que a sobre Câmara assunto. cometeu uma ilegalidade. Não cometeu.
Bom, quem vai dar a verdade vai ser o tribunal. Vamos aguardar a decisão. Mas foi vontade política da prefeita Sueli Rosim que não pagasse, que a Procuradoria judicializasse. Não foi vontade, Júlio, foi o compromisso com a legalidade, vereadora. Compromisso com a legalidade não teve, não teve na palavra cantada, não teve nos uniformes. Olha aí os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. Eu só posso falar daquilo que eu participei, vereadora. Não, mas o secretário de Negócio Jurídico tem que participar de tudo. Mas tem que estar de olho em tudo. É que eu sou muito e não novo pode aqui, eu não ó. fiz nem ó, 6 meses. Na boa. Aqui, quando a gente fala, a gente estuda. E se a gente contrapõe o que ela diz, é porque considera absurdo, a gente aponta o porquê. E no caso do Vale Compra, ela tomou a decisão jurídica, política, terceirizou a responsabilidade com a Procuradoria. Jurídica, e é por né? isso, Não política. Política. Política, ela Até nem conhece, ela não decisão, entende nada de lei. A decisão do tribunal Gabinete, ela fica se aconselhando com Daniel Freitas. Para com isso, nós sabemos disso. Até a letra. Para. Se pedir para fazer uma perícia nos documentos assinados lá ao jurídico, à Secretaria de Administração, é que nós não vamos perder tempo nem dinheiro com isso, né? Mas não dá. Vitor, a gente entende porque você é cargo de confiança dela, mas aqui nós temos responsabilidade, porque nós fomos eleitos, nós temos que fazer a nossa parte. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrado esta reunião, agradecendo a presença de todos e de todas.